Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui todos os dias a gente faz um estudo mais aprofundado sobre as realidades da vida espiritual, sobre a vida após a morte, mas principalmente sobre a reforma íntima, evolução moral, porque o evangelho que eu acredito, que a gente acredita, não são palavras mortas que estão num livro que foi escrito há 2000 anos atrás, mas sim o exemplo que cada um de nós dá no dia a dia, de lição de progresso, de amor, de compaixão, de paciência, aquilo que a gente dá conta de fazer. O evangelho é vivo, nós somos o evangelho em ação. Então, a gente estuda aqui para poder tentar aplicar, colocar em prática, dentro daquilo que a gente dá conta de fazer, né? Que também não somos perfeitos, então não é preciso ficar se culpando por aquilo que não dá conta de fazer. Tem muitas coisas que a gente não enxerga de nós mesmos, dos nossos defeitos, mas aquilo que a gente já dá conta de fazer, que a gente coloca em prática. E é isso, o evangelho, a boa nova, aquelas atitudes. Porque, segundo Jesus, não existe nada pior do que os hipócritas, né? Aqueles que falam uma coisa e fazem outra. Então, a ideia aqui é estudar para tentar colocar em prática, não para ver o que o outro tem a fazer, o que o outro está fazendo, como eu sou melhor do que o outro, porque eu já consigo fazer isso. É para a gente seguir o exemplo de Jesus. Jesus, ele não julgava, não criticava os outros, ele amava. E amando, ele transformou o mundo. Então, é claro que a gente ainda está bem longe de conseguir ter esse amor que Jesus teve por nós, mas para a gente se pegar no exemplo dele, parar de ficar se apegando a regras, a dogmas. De vez em quando eu escuto que espíritas não são cristãos, que cristão é quem segue a Bíblia. Não, cristão é quem segue o Cristo, quem segue o exemplo de Jesus. E Jesus foi o primeiro, quando ele foi questionado pelos judeus da época, que eles tinham regras muito rígidas, né, do Velho Testamento, qual era a lei. E aí Jesus virou e naquelas respostas brilhantes dele, amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a lei. Então, esquecer de todas as regras, de todas as formas, e a gente se apegar ao exemplo, à essência de Jesus, que é amar uns aos outros, é a gente ter paciência, tolerância, compaixão, a gente procurar ser melhor, não ficar olhando para o outro para criticar. Eu brinco, e a gente procurar olhar para nós mesmos e ver como é que a gente pode melhorar, né? Então, é para fazer esse estudo aqui, não é para falar para os outros o que é o certo, o que é errado para fazer. Eu não venho aqui como a dona da verdade, eu venho aqui como uma aprendiz, aquela pessoa que estuda, para tentar se melhorar. E aqui eu trago a minha experiência, minha bagagem, mas está certo para mim, às vezes pode estar errado para o outro e está tudo certo. Não é porque um lado está certo que necessariamente o outro está errado, vai depender da experiência de cada um. O ser humano é único, cada um tem a sua história, o bem e o mal, essa dualidade toda que a gente coloca, ela é uma coisa muito teórica, né? Porque na prática, a maior parte das pessoas não erram porque são ruins ou são maus, mas pela ignorância das suas próprias sombras, dos seus próprios erros, erra acreditando que está fazendo o que é certo. E aí a vida, a evolução, as encarnações vão ensinando para a gente a se melhorar, a sublimar, a ter um pouquinho mais de pureza em nós, né? Vai tirando as nossas sombras. Então, a leitura de hoje que eu vou fazer para nós é do livro Vinho de Luz, psicografada pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, na coleção Fonte Viva. Essa coleção, Emmanuel, que já era mentor do Chico, um espírito extremamente elevado, iluminado, ele falou com o Chico que ele iria se ausentar por uma semana, que ele iria estudar o Evangelho. Emmanuel iria estudar o Evangelho. Aí, quando ele voltou, ele falou que se achou um crocodilo, uma casca tão grossa, diante dos espíritos que estavam lá estudando para ele. Imagina, Emmanuel, ser iluminadíssimo, se achar muito pesado, muito denso. Imagina a qualidade dos espíritos que não estavam lá estudando o Evangelho. E eles estudam lá no mundo espiritual também. Olha que bacana, não é só a gente que estuda aqui. E desse estudo que o Emmanuel fez do Evangelho, a gente escreveu essa coleção, Fonte Viva, são 5 ou 6 livros,
E aí ele pega e destrincha versículo por versículo da Bíblia. Ele não chegou, da Bíblia, do Novo Testamento, né, das palavras de Jesus, ele não chegou a fazer todos os versículos, mas grande parte ele chegou a estudar. E deixou para nós essa obra-prima aqui, para que a gente possa também aplicar isso na nossa vida, para que a gente possa se elevar, se iluminar, que a gente possa tentar aplicar o Evangelho na nossa vida. Então, a lição de hoje é a lição número 143, Cartas Espirituais. Lá vem, né? E, quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Paulo, carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 16. Pois é, né? O que ele está querendo dizer? A carta que foi deixada para a igreja de Laodiceia, traga ela para cá, e a que foi deixada para vocês. Leia lá também, porque o conhecimento é dinâmico. E cada um vai entender aquilo que precisa entender. É uma coisa interessante que eles falam lá na fraternidade, que às vezes a gente vai numa palestra pública e o orador está falando uma coisa, e aí a pessoa escuta exatamente aquilo que ela precisa escutar. Porque, primeiro, o nosso olhar ele é treinado para enxergar aquilo que a gente está procurando. Mas, às vezes, tem uma interferência também dos nossos amigos espirituais para que a gente escute aquilo que a gente precisa ouvir. Então, a mesma mensagem, ela vai ser interpretada de várias formas por várias pessoas. Vai depender da sua experiência, vai depender daquilo que ela está procurando, vai depender de toda a evolução do espírito, vai depender do momento que a pessoa está vivendo. A mesma mensagem, esse é o segredo do mundo espiritual que a gente não consegue compreender. A mesma mensagem chega para várias pessoas e cada um entende aquilo que consegue compreender. Para quem participa desses grupos espiritualistas, eu gosto de participar, e que envolvem muitas pessoas, eu gosto de participar, eu gosto de ouvir muita pílula do Evangelho, do Ricardo Mello, eu gosto de ouvir o bispo Bruno Leonardo. São mensagens do Evangelho. E até mesmo tiragens de tarô coletiva, que são feitas para várias pessoas, mas é impressionante, tem hora que a gente acha que a leitura foi feita para nós, e é para nós, foi falado para nós, é para a gente estar entendendo aquilo ali de acordo com o que a gente precisa ouvir, a mensagem chega para nós, o mundo espiritual tem essa mágica de fazer com que aquilo que a gente precisa ouvir chegue para nós no momento correto. Então, não é impressão nossa, nossa, parece que foi falado para mim. Não foi falado para a gente. Então, mas é a mesma mensagem, vai ser interpretada de várias formas diferentes. Não existe uma coisa certa, retilínea, quando se trata assim, das verdades de Deus, porque vai falar no coração de cada um. A mensagem chega, mas ela precisa ser processada, interpretada por nós, para que ela saia em forma de atitudes, para que ela modifique a nossa conduta. E aí a gente fala assim, não, é certo, seguir regras, dogmas, coisas muito cristalizadas, a Bíblia fala isso. Não é só isso, que cada um tem uma interpretação de acordo com a sua visão. Então, é muito mais fácil, por exemplo, a gente pegar e ver o que foi falado para o outro, a gente processar aquilo ali para nós e a gente trocar experiências e ver o que o outro aprendeu, porque aí a gente compartilha o conhecimento e a gente troca experiências. E a única coisa absoluta de Deus é que Deus é soberanamente bom, soberanamente justo, e Deus é amor. Tudo que não é, o resto tudo é relativo. Então, vamos ver aqui o que Emmanuel trouxe, né? O correio do céu nunca se interrompeu. Desde que a inteligência humana se colocou em condições de receber a vibração dos planos mais altos, não cessou o Pai de enviar-lhe apelos através de todos os recursos. A mensagem de lá para cá acontece direto, é o tempo inteiro. O problema é que a gente gostaria que daqui para lá também fosse direto, né? Mas não é. Mas a mensagem de lá para cá acontece incessantemente. Às vezes a gente não escuta porque a gente não está em condições de ouvir, nossa vibração está muito baixa, ou então porque a gente está tão determinado a só enxergar aquilo que a gente está buscando, que a gente não consegue enxergar
As outras mensagens que chegam até a gente só quer ver um tipo de resposta. E todas as outras que chegam, que não são aquilo que a gente não quer ver, para nós é a mesma coisa que nada, passa batido. Mas a mensagem de lá para cá é incessante. Chega através de uma mensagem, chega através de uma postagem nas redes sociais, chega através de uma palavra de uma criança, de alguém desconhecido, um livro que a gente lê, chega de todas as formas. Em razão disso, a inspiração edificante nunca faltou às criaturas. E, na atualidade, com a intensificação do intercâmbio entre os círculos visíveis e invisíveis, a face do espiritismo evangélico que restaura no mundo o cristianismo, na sua pureza essencial, as cartas espirituais são mais diretas, mais tangíveis. Pois é, são várias as psicografias. A gente tem que tomar cuidado, porque nem todo mundo que fala que é espírito elevado, nem todas as cartas psicografadas são realmente de quem diz que é. Tem muitos espíritos mistificadores que se fazem passar por espíritos mais elevados para poder alimentar sua própria vaidade, se divertir às custas das pessoas mais crédulas. Mas existe muita comunicação séria, verdadeira. Tem as cartas das mães do Chico Xavier, que ele escrevia para as mães que perderam seus filhos. Tem muita psicografia bonita, muita comunicação espiritual séria de lá para cá. Grande parte dos estudantes, contudo, seguindo a velha corrente do indiferentismo, tudo tem que ser personalista, né? Em reparando essa ou aquela página edificadora, procura avidamente os nomes daqueles a quem são dirigidas. Então, não, eu tenho que ir lá que eu tenho que receber uma mensagem para mim, tem que falar para mim. Não, às vezes a mensagem coletiva fala para um monte de gente, inclusive para a gente. Se há conselhos sábios, devem ser para os outros. Se surgem advertências amigas ou severos apelos, devem ser igualmente para os outros. São sempre os outros que precisam, não eu. E compacta assembleia de companheiros demonstra singular ansiedade para receber mensagens particularistas, com apontamentos individuais. Para prevenir tais extremos, recomendava Paulo que as epístolas dedicadas a determinada igreja fossem lidas e comentadas em diferentes santuários para a necessária fusão e dilatação dos conhecimentos elevados. Mas as pessoas querem se sentir especiais, não, foi feito para mim, se não foi, essa mensagem aqui para mim, é o que eu preciso ouvir. E aí eu lembro muito dos apóstolos, eles eram muito gente como a gente, e aquela coisa, quem é o melhor, quem vai guiar os seus conhecimentos, perguntando para Jesus qual seria o maior dos apóstolos, aí o Jesus muito sábio. O maior entre vós será aquele que se fizer menor entre as pessoas. E aí ele foi lavar o pé dos discípulos. Então é para a gente deixar de ser personalista, deixar de querer ser especial, porque todos nós somos especiais para Deus. Não existe aquele que é mais especial ou menos especial. Todos somos especiais. As cartas espirituais de hoje devem observar idêntico processo. Somos compelidos a reconhecer que todos somos individualmente portadores de um templo interno. Saibamos extinguir as solicitações egoísticas. Desculpa. E busquemos em cada mensagem do plano superior a consolação, o remédio, o conselho ou a advertência de que carecemos. Sempre vai chegar. Quando soubermos compreender as pequeninas experiências de cada dia com a luz do Evangelho, concluiremos que todas as epístolas do bem procedem de Deus para a comunidade geral de seus filhos. Tudo vem de Deus, né? Deus, até mesmo aquelas coisas desagradáveis, também é obra de Deus. Deus permite tudo. E a gente tem que parar de querer ter essa visão egocentrista, que tudo tem que ser para nós, tudo tem que ser personalizado, tudo tem que ser direcionado para nós. E a gente se enxergar no meio das pessoas, nós somos células vivas do planeta, cada um tem a sua função, cada um tem a sua importância. E quando a gente para pensar, os dilemas do humano são basicamente os mesmos, cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua trajetória, cada um tem os seus conflitos.
mas, na essência, os conflitos são basicamente os mesmos. Algumas pessoas já sabem como resolver seus conflitos, outras estão aprendendo, outras ainda estão na infância, né, emocional, espiritual, mas os conflitos são sempre os mesmos. Então, a mensagem ela é a mesma para todos nós e a gente tem que aprender a ouvir com o coração, transformar, processar, parar de querer se achar melhor ou mais especial que os outros, mais merecedor do que os outros, e começar a fazer mais, ao invés de querer receber mais. Porque quando a gente começa a pensar em compartilhar, contribuir, em fazer, em servir, aí a gente deixa um pouco de querer receber, de que seja, tudo gire ao meu redor, que tudo gire em torno das minhas expectativas, das minhas crenças, e começa a reconhecer a divindade em cada ser humano. Porque somos todos filhos de Deus, somos todos especiais. Bom, eu acho que é isso, essa lição. Eu tive um pouco de dificuldade para compreender ela, mas foi o que eu entendi que não... Acho que cada um vai entender um pouquinho, mas a lição essencial que ficou é a gente deixar de ser um pouco egoísta, deixar de querer ter esse tratamento especial, esse personalismo e procurar ser mais, procurar compreender mais e entender que somos todos filhos de Deus. Não existe ninguém melhor nem pior. Existem pessoas diferentes. E nas diferenças, somando as diferenças, a gente cria um conjunto harmônico, se a gente assim desejar. Então é isso. Curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Um beijo, amo vocês.